uma pergunta a vocês, porque eles tomam muito cuidado com direitos autorais, certo? Então, eu comecei a gravar, mas aí a plataforma comunica a vocês que está sendo gravado e que você aceita ou não a distribuição da sua imagem. Isso já é tudo certinho aqui com a plataforma. Então, vamos lá. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu... Ok, estamos aqui. Então, vai colocando aí no bate-papo. Eu não vou passar a lista de presença, eu só quero mesmo que vocês coloquem. Ah, inclusive, coloca no bate-papo a cidade de onde vocês estão falando, porque aí pelo menos dá uma ideia, assim, eu tentar abranger, né, também o curso que vocês fazem, né, ou que são graduados, já são formados, coloca aí para mim, tá? Então, é importante colocar no bate-papo, eu vou ficar reforçando isso, tá? Ok? É importante que vocês coloquem, confirme a presença de vocês aí com o nome no bate-papo. Okay. Vamos lá. O que é que eu tenho hoje para vocês, né? Eu tenho hoje um conteúdo bem interessante que vocês não vão ver em disciplinas ou vão ver superficialmente, acho que pode-se dizer assim, em disciplinas da graduação e também nos cursos que vocês podem estar fazendo aí fora, de orçamento, de planejamento de obras. Então, é um pouquinho complicado, o pessoal não dá essa extensão e essa importância na parte dos índices de produtividade. E eu vou fazer uma separação de indicadores e índices de produtividade aqui para a gente. Estou vendo aqui, né? O pessoal está interagindo. Ótimo, obrigada, gente. Gosto muito que vocês falam. Tem Carolina, Arquitetura e Urbanismo, Vitória da Conquista. Muito bom que vocês de arquitetura se posicionem. Eu sou engenheira civil, certo? Mas eu tenho duas irmãs que são arquitetas. A gente conversa muito bem sobre a construção civil e dá para a gente bater esse papo muito legal aqui. Andréa, técnica de edificações e estudante de arquitetura, Aline, estudante de arquitetura e urbanismo, adorei, gente. Tem de Abreu e Lima, de Recife, engenharia civil, Gleice, tem, quem mais? Sara, engenharia civil, técnica em edificações, MBA na parte de engenharia de custos, gestão, Minas Gerais. Ellison, engenharia civil, Recife. São todos bem-vindos. Okay? Eu sou Manu Lorena, acho que vocês já sabem aí, vou fazer o curso com quem? Quem é o instrutor? Eu acho super importante a gente conhecer quem é o instrutor do curso da gente, quem é aquela pessoa, se tem didática, se tem um currículo que corresponde a passar o conhecimento. Então, justamente isso aí que eu gosto de falar. Então, eu sou engenheira civil, sou mestre em engenharia ambiental e estudo doutorado em desenvolvimento em meio ambiente. E toda a minha trajetória, mesmo que eu trabalhasse com fiscalização de obra ou com projetos, eu sempre trabalhei atrelado com a gestão da qualidade e gestão de custos, né? Eu acredito nessa pegada de que a gente tem que pensar no custo de uma forma ampla. A gente tem que pensar nos custos ao longo do ciclo de vida de uma edificação. Eu tenho que pensar que o material vai chegar na minha obra e aquele material que eu vou utilizar, ele teve um uso de um recurso natural, teve extração, tem custos envolvidos, tem custos ambientais envolvidos, né? Tem impactos aí atrelados, né? Tem um transporte, mais um custo envolvido. Vai chegar na nossa obra, a gente tem que fazer um bom uso. Imagina se eu vou desperdiçar. E aí, isso vai estar amarradinho aí com os nossos índices de produtividade. Então, é esse nosso conteúdo. Vai confirmando aí, eu estou vendo também aqui a Poliana, a Daiane, Úrsula, Lucas, Caroline. Vai colocando no bate-papo a presença, Andréa, Sara. Ótimo, gente. Eu estou vendo até o pessoal que participou comigo do outro treinamento de contrato de empreitada. Estou vendo, então, que gostaram, né? Então, vamos lá. Não vamos fazer enrolação, mano, porque o tempo é muito curto e a gente vai ter que aproveitar ao máximo. Então, vamos lá. Deixa eu começar a projetar aqui para vocês. Eu preparei, pessoal, preparei um material, a coisa mais linda desse Brasil,
quem sabe, a coisa mais linda de todo o universo. E eu faço realmente com carinho para vocês, tá? Então, eu vou me dedicando para colocar aqui todo o material, inclusive para que eu consiga trazer conteúdo nesse momento, mas também que vocês possam utilizar futuramente. Então, é justamente essa a formação de um guia prático, né? Como é que no meu dia a dia eu vou poder trabalhar com essas informações. Então, eu trouxe esse guia prático para vocês. Vamos projetar. A primeira pergunta que não quer calar. A pergunta que não quer calar tem que ser respondida de imediato. Como eu consigo esse guia, Manu? Como eu consigo o material de hoje? Todo mundo que está inscrito no curso, ele recebe o material, tá? Eu faço o envio do material por e-mail, então é importante colocar o e-mail bem certinho lá, confirmar também a presença aqui no bate-papo, ok? Porque eu vou disparar para vocês. Tá apressado, quer receber logo essa informação, vai lá no Telegram, certo? No meu Telegram, que é @manulorena, _eng, é o mesmo do Instagram, ok? Vai lá e já se inscreve lá no Telegram, que aí eu já mando automaticamente. Então, essa é a primeira pergunta que não quer calar, porque foi todo o carinho aqui para desenvolver esse material, né? Não tenho um material pronto nas bibliografias sobre índice de produtividade. Existem indicadores de produtividade, se assemelham, tá? Mas não tem, assim, didaticamente pronto. Então, eu montei aqui. Espero que vocês gostem. Outra coisa é o seguinte, o certificado, vocês sabem que em 24 horas vocês vão receber, certo? O curso é totalmente gratuito, não tem aquele negócio, eu vou cobrar tanto. Não tem, certo? O compromisso é justamente esse, tá? São cursos introdutórios, são cursos básicos para dar a formação para vocês fazerem outros cursos mais para frente, ok? Então, vamos lá. Lembra, coloca o nome no bate-papo para poder confirmar aí a presença, ok? Não estou vendo o nome do pessoal no bate-papo, coloca aí para mim, porque aí depois para eu poder emitir o certificado de vocês. Joia? Pronto. Aí, Caetano, muito obrigada, é isso mesmo. Vai colocando o nome aí para poder confirmar a presença. Então, vamos lá para o nosso material de hoje. A nossa pretensão é ficarmos até 11 horas. Está dimensionado para a gente ficar até 11 horas, ok? Então, vai dar tempo suficiente e também, se não ficar, a gente dá um jeitinho. Beleza? Então, vamos lá. Então, eu vou falar sobre os índices de produtividade em obras, tá? Esse nosso material hoje vai percorrer por conceitos, vai passar um pouco por indicadores, apropriações e definitivamente os cálculos. Tá? Todo passo a passo para vocês conseguirem desenvolver aí no dia a dia de vocês. Então, quem me conhece já sabe, já acompanha o meu trabalho, já é aluno da graduação, ou de arquitetura, ou de engenharia, né? Já sabe um pouquinho quem eu sou, né? Todo mundo me chama de Manu, Lorena, Manu. E eu estou trazendo essa coletânea, né? Já faço capacitação em engenharia, em construção, desde 2018 que eu tenho o meu curso, né, Lorenas Cursos, que realiza essa capacitação. Era uma pegada mais presencial, mas na parte de educação à distância, nesse ensino remoto, ou nesse ensino online, como a gente pode estar chamando agora há pouco, eu já totalizei 500 horas aulas, né? Então, assim, já estou bem, né? Sou do tempo antigo, mas já estou aí bem atrelada com essa tecnologia. Então, aqui tem no material um pouquinho da minha história, para vocês, depois, que tiver interesse de conhecer. E a gente vai estar sempre falando de custos do ciclo de vida das construções. Isso é uma pegada totalmente nova, isso é um processo que eu estou fazendo no meu doutorado, e a gente está expandindo para outros conhecimentos de custo. Então, para que isso aconteça, a gente vai entrar do básico. Por exemplo, hoje a gente vai entrar com os conceitos principais
em relação à produtividade. Então, como é que eu faço para aumentar a eficiência da minha mão de obra? Como eu posso reduzir as perdas no canteiro? A resposta automática que a gente vai ter, né, uma resposta meio que padrão, é produtividade. Eu coloquei bem assim, resposta automática, produtividade. Então, como é que eu faço para alcançar essa almejada produtividade? Então, primeiro vamos conhecer os conceitos, né? Vamos ficar por dentro dos conceitos. A produtividade, ela é a relação que existe, né, entre um tempo para fazer a tarefa e o resultado alcançado. Né? Então, quanto mais tempo eu gastar para fazer uma tarefa, menos produtivo eu sou. Se eu reduzo esse tempo, então eu consigo ser mais produtivo. Então, a produtividade, ela é numérica. Né? A gente fala que ela é um número. Então, ela tem um resultado numérico. Então, a gente não fala somente assim, a produtividade é boa. Claro que vai ter esses conceitos, mas a gente vai dizer a produtividade é de tanto, o número vai ser representativo para a gente perceber, né, os parâmetros aí e começar a analisar se a gente está bem ou se a gente não está. Então, eu trouxe isso para vocês aqui hoje. Ok? Então, pensa, produtividade é fazer em menos tempo. Mas eu vou fazer essa conta, ela é numérica, vai estar representativa com o serviço que eu estou fazendo, né? Cada serviço vai ter o seu tempo demandado por unidade de medida. Claro que isso vai estar aí explanado para vocês aqui nesse tempinho que a gente vai estar conversando. Então, no nosso material, vamos entrar logo no conceito de produtividade, que vocês já estão atinados, né? Já estão ligados do que é essa produtividade, que eu já dei uma ideia inicial, né? Então, a gente vai estar dizendo que a gente trabalha com eficiência, né? Com resultado positivo em relação ao tempo, ok? Porque eficiência sempre é fazer bem feito, né? A gente pode dizer assim, é fazer o que está proposto, né? E, logicamente, se eu não tenho retrabalhos, reprocessos, eu vou fazer em menor tempo. Então, o conceito de eficiência abrange a característica de tempo, porque a gente não tem retrabalhos. Então, esses conceitos de produtividade, eles se alinham realmente com a nossa produção, o que vamos fazer. E aí, a gente sempre coloca, né? É uma coisa que eu sempre faço, dizer, vamos trabalhar com inputs, que são nossas entradas, e aí eu transformo e vou ter o meu resultado de saída, né? Que são os outputs. Então, a gente vai sempre estar trabalhando, colocando aí esses pontos, né? Que são básicos, são genéricos, mas a gente precisa estar de olho. Por quê? Porque qualquer interferência nas minhas entradas vão repercutir no meu processo e vai repercutir na qualidade final aí para o meu cliente. Ok? Então, como entradas, eu tenho material, mão de obra, equipamento e demais outros componentes. Então, tudo isso eu posso dizer que são os meus inputs, eu vou transformá-los, né? Vou modificá-los, né? O que a gente faz na engenharia? A gente, né, na construção, o que a gente faz? A gente transforma. Então, eu tenho cimento, eu tenho pedreiro, eu tenho areia, eu tenho a brita, então, eu tenho concreto. E aí eu tenho a forma, o aço, eu tenho concreto armado. E daí eu tenho a minha construção com essas características de concreto, né, moldado em loco, com forma, tudo. E assim a gente consegue fazer essas transformações para atender as necessidades do cliente. Então, gente, tá chegando aí mais pessoas, vai colocando o nome no bate-papo, escuta bem aí, ó. Coloca o nome do bate-papo para poder emitir o certificado, certo? Mas não vai ficar ninguém aqui estressado com isso, porque eu vou providenciar, quem não receber, eu me comunico e todo mundo recebe, tá? Então, vamos lá. Produtividade é eficiência. Vou pensar logo em produzir certo para não ter retrabalho. Então, pensando que eu vou ter que ter cuidado com todas essas entradas, porque as minhas entradas repercutem totalmente no meu resultado final. E aí, a gente coloca aqui, produtividade é um recurso de tempo para alcançar um resultado.
Dessa forma, a gente vai medir produtividade para mão de obra e para equipamentos. No caso dos materiais, a gente não mede produtividade, certo? Então, é um conceito bem básico aqui, né? No caso dos materiais, a gente mede consumo e rendimento. É outra conversa. Depois a gente pode marcar, acho que é bem interessante a gente marcar um encontro que a gente fale sobre cotações, né, de materiais, e também a gente fale dessa parte de consumos e rendimentos dos materiais. Ok? Que todo mundo fica... e o fabricante disse, e aí? O que é que eu faço? Certo? Então, a gente pode tratar isso à parte. Mas quando falamos de produtividade, estamos sempre relacionando com o fator mão de obra. Para equipamentos, esse termo de produtividade também ele é empregado. Por quê? Muitas máquinas, elas trabalham em determinado período de tempo e a gente precisa monitorar o tempo que é despendido para realizar essa atividade. Então, produtividade é um conceito relativo a tempo e a execução de uma atividade. Então, dessa forma, sendo assim, eu vou falar para vocês que os nossos inputs focados no item produtividade, eles são, exatamente, a gente vai trabalhar aqui com mão de obra. Mão de obra vai realizar o serviço, né? Eu preciso da mão de obra, né? Existem várias outras tecnologias aí fora, claro, mas, no geral, a gente trabalha com a transformação dos insumos, dos materiais, por meio da ação da mão de obra. Então, toda essa nossa produção aqui, ó, toda essa nossa produção, ela está atrelada, alinhada, amarrada, vamos dizer assim, toda essa nossa produção, ela está alinhada aqui com a nossa mão de obra. E a gente diz que tudo isso que acontece aqui, né, cada etapa que vai acontecendo aqui na minha produção, ela tem esse objetivo de alcançar aí, né, a minha qualidade que é requerida pelo cliente. Né? Qual é a qualidade requerida pelo cliente? Isso é um assunto até para a gente conversar depois, tá? Né? Qualidade requerida pelo cliente. E aqui, todo esse meu processo, né, toda essa minha produção, elas são subatividades, são serviços. Então, um serviço necessita de outro, né? Outro serviço necessita de outro. Isso gera uma cadeia, né? Isso gera uma engrenagem, gera uma cadeia, né? Uma amarração. E nessa amarração, a gente vai tendo aí, né, cada vez mais que ter cuidado com a nossa produtividade. Vai ter que ter atenções especiais para o nosso resultado de produtividade. Ok? Então, o que eu olho, o que eu controlo, o que eu tenho que fazer em relação à produtividade? A gente vai alcançar aqui juntos a atenção, tá? Que eu coloquei aqui assim, cuidado, os desperdícios de materiais vão gerar esses resíduos, certo? Então, nossa pegada hoje, nosso assunto hoje é produtividade. Está relativo à mão de obra, né? A gente vai ter o foco na mão de obra. Porém, não vamos esquecer que existem os insumos nesse processo. Então, eu não posso só pensar em mão de obra. A explicação hoje é para a mão de obra, mas cuidado aí, porque os insumos geram resíduos, são desperdícios, a gente vai estar jogando dinheiro fora. Então, quando eu digo que a gente tem que trabalhar com custos em todo o caminho, é justamente para a gente não estar jogando dinheiro fora, desperdiçando os recursos naturais, tá? Então, quem entrou agora também coloca o nome no bate-papo para não perder o certificado, ok? E, com certeza, eu fico esperando que vocês digam aqui, sanem as suas dúvidas, né? Demonstrem aí que estão satisfeitos ou insatisfeitos, para eu ir dando direcionamento, ok? Para a gente não ficar só nesse negócio de só falação, e é só falação e não tem um retorno para vocês. Eu quero dar um retorno para vocês, ok? Então, vamos lá. Aí, a nossa produção, ela é o somatório de todos os serviços. Bom dia, Fernando. Ela é o somatório de todos os serviços aí, né? E esses serviços são realizados
por um profissional ou por uma equipe. E a grande questão que a gente vai falar aqui de produtividade e índice de produtividade, a gente vai estar sempre buscando a atuação desse profissional ou dessa equipe. Ok? Às vezes a gente só tem uma pessoa trabalhando e outras vezes a gente tem o profissional, que pode ser um pedreiro, mais um ajudante, que a gente chama também de servente, ou um pintor com 2 ajudantes, ok? Então, a gente tem a equipe, né, formada. Essa equipe vai ter uma área a trabalhar que nós chamamos de frente de serviço. Então, entende-se como equipe esse conjunto de operários, que é profissional e ajudante, o servente, que tem esse objetivo de realizar aquele serviço. Então, vai vir umas explicações quanto à parte de equipe, certo? Então, observa, né, as habilidades de cada um dos profissionais. A gente sabe que um pedreiro ele pode estar trabalhando com serviços de cerâmica, de revestimentos de piso, né, vamos dizer assim, e a gente pode também saber que ele vai estar trabalhando na concretagem. Então, tem serviços mais finos, refinados, e tem serviços mais brutos. E a gente tem que perceber quais são os profissionais que estão mais adequados para cada uma das atividades. Então, se ele faz bem aquilo, então significa que ele consegue fazer em menor tempo do que os demais. Então, a gente tem que conseguir perceber a habilidade dos profissionais, seja na função de técnico e também seja na função de engenheiro ou arquiteto, comandando aí a obra. Isso fica a cargo dos mestres de obra, dos encarregados? Fica, mas eu sempre acreditei que eu posso ver o todo baseado nos meus índices de produtividade, nos meus resultados. Então, vamos entrar aí nessa grande questão. Mano, índice ou indicador? Né? Então, por que o tema é índice e não indicador da palestra? Porque, vou mostrar aqui para vocês, acho que fica mais claro pela apresentação aqui que eu fiz, tá? Eu acho que começa por aqui, fica mais claro por aqui. Depois eu vou mudar essa ordem aí. Então, estou vendo aqui que chegou mais gente, coloca o nome no bate-papo, ok? Para eu saber e confirmar a presença de vocês. Coloca também a cidade de onde está falando, ok? A gente tem tido pessoas aí de vários estados, né? Nessa nossa trajetória de passar esses conhecimentos bem detalhado. Então, para eu conseguir esse detalhe, né? Para eu conseguir São Paulo, Pedro, para eu conseguir esse detalhe, eu preciso dividir realmente os pedaços. Então, veja que eu não estou dando aqui curso de composição de custos. Fábio também de São Paulo, São Paulo capital, Goiás, certo? Ai, que coisa linda. Nossa, não me faz chorar, gente, vindo de fora do meu estado. Eu sei que é muito amplo essa questão de redes sociais, de internet, claro, né? Mas eu estou em Recife, Pernambuco, tá? Vocês percebem aí o meu jeitinho de falar, né? Esse meu arrastadinho aqui, né? Toda a essência da minha região. Então, por que eu faço essas divisões? Para que a gente, né? Para que a gente possa trabalhar em 2 horas com um real resultado. Então, não é uma palestra, certo? Não é um grande curso, é um mini curso, mas veja, eu preciso de 2 horas para falar só de índices. Se eu for falar de indicador, talvez eu leve um pouco mais de tempo. Olha aí, a Úrsula novamente aqui com a gente, né? Veio da Bolívia, isso é uma grande satisfação. Campinas, São Paulo, Luiz, né? Nossa, vamos lá. Então, aí vem essas divisões. Então, para a gente esclarecer o que é índice indicador, né? As referências bibliográficas, elas falam algumas coisas bem diferentes e complexas, mas eu vou dizer o meu pensamento para vocês, tá? Então, o índice, ele é o resultado. Então, vocês observam, sim, pela Bolsa de Valores, tá? Então, eles sempre falam, o índice da Bolsa tal deu tal valor. Então,
O índice, ele é o resultado, ele é o número. Ok. Indicador também é o número, mano? É, mas preste atenção nessa questão do índice. O índice, ele é um apontamento, o índice de hoje é tanto, ok? Quando a gente fala de indicador, a gente acaba falando de um monitoramento. Então, é como se eu dissesse assim, olha, meu índice deu tanto de valor, deu X valor, deu 1, vamos dizer, como unidade numérica, deu 1, e o meu resultado está abaixo do esperado, que deveria dar 2. Então, quando eu começo a trabalhar com os parâmetros de metas, de objetivos, né? Quando eu tenho que trabalhar com monitoramento mesmo periódico, então eu já estou falando de um indicador. Então, eu peguei a subdivisão de todo esse processo e trouxe para vocês aqui os índices da construção civil, né? Então, o indicador ou índice. Em uma análise superficial, o indicador e o índice, eles parecem ter o mesmo significado. O indicador é uma ferramenta que vai permitir aí eu observar o estado, a situação, né, do que eu estou observando. E o índice, ele é construído aí em relação a essa junção de elementos de uma determinada observação. Então, a gente vai trabalhar hoje com índices. Futuramente, a gente pode trabalhar com essa parte de indicadores, mas está bem amplo, dá para trabalhar tranquilamente aqui. Inclusive, eu trouxe a parte de apropriação. Roberta também chegou aí do Rio de Janeiro, ok? Estou vendo aqui a pessoa que está chegando. Coloca aí no bate-papo quem está chegando para garantir o certificado, certo? Principalmente. Mas coloca de onde fala, porque aí eu fico já, né, segurando aqui o meu sotaque. Então, vamos lá para a nossa continuação do nosso conteúdo. A gente vai falar aqui da razão de unidade produtiva, RUP. Então, a gente vai falar aqui da razão da unidade produtiva, RUP. Isso é um termo, né? Isso é uma sigla muito usada pelo Sistema Nacional, né? Para quem está aí de fora, né? No Brasil, a gente tem um Sistema Nacional de Custos. Eu passo esse link para vocês aí, que a gente chama de SINAP. Tá? São preços e índices da construção civil. E aí, eles tratam muito da RUP, razão da unidade produtiva. Vamos lá. Eu sempre chamei de produtividade e aí continuo ainda chamando de produtividade, mas tem aí para vocês a questão da RUP, certo? Então, para eu fazer esse cálculo da produtividade da mão de obra, né, que é expressa pela razão da unidade produtiva, eu vou ter que considerar as unidades, né, as quantidades líquidas reais, podemos dizer assim, do serviço. E num tempo, né, devidamente quantificado em relógio. Então, é como se eu estivesse colocando os meus profissionais, a minha equipe, para produzir um trabalho, vou contar o tempo e aí vou saber qual foi o serviço que ele fez. A RUP, né, a unidade, né, esse índice de produtividade, independente, olha que eu coloquei até aqui embaixo, né, como P também, mas a unidade, essa razão, é a razão de homem-hora, HH, muitas vezes vocês já ouviram falar, né, da situação. Qual o HH? Né? Nossa, o que aconteceu? Porque do nada a pessoa pergunta, qual o HH? Aí você precisa de um contexto, né? Porque HH não vai te dizer muita coisa. Qual o HH para eu fazer 1 metro quadrado de pintura? Então, quantos homens, horas, são despendidos, são gastos para eu conseguir fazer 1 metro quadrado daquele serviço de pintura? Pode ser qualquer outro serviço e não necessariamente precisa ser em área, em metro quadrado, certo? Vai depender da unidade do serviço. Então, se a gente falar de uma concretagem, então a gente vai falar da produtividade para metro cúbico. Se eu falo de formas, eu vou falar a produtividade para metro quadrado. Se eu falo para a ferragem, então para a armação, eu vou falar da produtividade para
conseguir fazer a dobra, fazer o corte, fazer a montagem, aí eu faço as subseparações ou agrupo tudo, para 1 quilo daquele aço, ok? Então, a gente vai ter que pensar qual a unidade de serviço. E as unidades de serviços não têm complicação. Ou é área, ou é metro cúbico, ou é metro em extensão, metro linear, como podemos dizer também. Pode ser um poste, uma unidade, né, para colocar um poste. Então, e também eu posso trabalhar no caso das ferragens e alguns elementos metálicos e outros grupos também, eu vou estar falando aí de quilos. Então, a razão da unidade produtiva, a minha produtividade, é uma relação do tempo que aquela equipe leva para fazer um determinado serviço. Então, a gente diz HH, homem-hora despendido, ou homem-hora gasto. Então, no geral, a gente trabalha com um homem, né? E a gente vai descobrir qual o tempo que ele gasta. Então, eu posso relacionar esse homem, imagina a situação aqui que eu vou dizer para vocês. Eu vou dar pelo exemplo que eu estabeleci aqui, não vou escrever um novo exemplo, não. Vamos lá. Pessoal, coloca o nome no bate-papo, hein? Digamos que um homem, um recurso, um homem, certo? Um homem realiza em 1 hora 4 metros quadrados, sei lá, de qualquer um serviço que possa ser medido por metro quadrado. Ok? Esse metro quadrado, 4, ele precisa ser medido. Essa hora precisa ser contada no relógio, tá? Eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Então, imagina que um homem, certo? Manu, como assim? A gente não tem uma equipe, por que você está falando de um homem? Porque o serviço, certo? Se você montar uma equipe, geralmente você vai montar assim, a equipe de um pedreiro com quantos ajudantes eles forem necessários. Okay? Então, imagina que é um pedreiro e um servente. Ou um pintor e 2 serventes, certo? Mas, Manu, eu quero uma equipe de 4 pedreiros com 8 serventes. Então, você vai ter que começar a pensar aqui. 4 pedreiros vão conseguir fazer 4 vezes mais que um. Então, você vai ter que racionalizar, certo? Dividir para alcançar aqui a unidade de um profissional. Então, preste atenção que quando você for medir, você vai ter que pensar quem é aquela equipe, tá? Não vai poder medir sem raciocinar a equipe. Então, essa razão de unidade produtiva é a quantidade de homens, o tempo e a metragem, ou melhor, a medida do serviço. Então, é um homem-hora para fazer 4 metros quadrados. Então, o tempo gasto aí não vai ser mais 1 hora, né? Porque para fazer 4 metros quadrados, ele levaria 1 hora, mas para fazer 1 metro quadrado, ele leva 1/4 de hora. Esse resultado, ele também pode ser expresso em coeficiente de produtividade. Então, se eu tenho os 4 metros quadrados que ele está fazendo o serviço e é só um homem, ok? E demanda 1 hora, ele vai fazer 4 metros quadrados por hora. Né? Um homem vai fazer 4 metros quadrados por hora. Ou uma equipe vai fazer 4 metros quadrados por hora. Manu, e o servente aí nessa história? Quem define a produtividade de um serviço não é o ajudante, é o profissional. Atenção para isso. Às vezes as pessoas querem pegar os índices, aí vai medir produtividade de servente. Não, o servente ele vai estar, muitas vezes, em uma ação de transporte de material, certo? Ele vai estar na preparação da massa, né? Na preparação de toda a parte do serviço. Então, ele não define a produção. Quem define a produção é o profissional. Exceto em casos como, por exemplo, de escavação. Você não tem um profissional de escavação, você tem um ajudante que faz o buraco no solo, vamos dizer assim, né? Faz a escavação. Então, aí sim, eu vou medir para esses casos que quem está realizando a atividade é o servente como ele responsável pela produtividade. Então, vamos deixar bem claro aqui que quem é responsável pela produtividade é o profissional.
Como assim profissional? Pedreiro, pedreiro, carpinteiro, eletricista, encanador, bombeiro hidráulico, tá? Encanador, enfim, vários outros profissionais. Armador, ferreiro, então depende de todo o porte aí da sua obra e todos os serviços que você vai fazer. Então, a gente está aqui com o cálculo da produtividade. Ok? Vamos lá. Então, o que que eu... Ups. Então, só um minuto para eu mudar aqui, senão vai ficar arriscando. Ok. Aí, a gente vai falar dessa unidade produtiva, mas de uma forma que ela é acumulada, certo? Que ela é por um determinado período de tempo. Isso não são medições instantâneas. Isso são medições que a gente vai ter condições de acompanhar o tempo, tá? Então, atenção, quando a gente vai fazer acompanhamento da produtividade, não é para ficar lá com a caderneta, deixa eu até mostrar aqui, parar a transmissão para a gente conversar, ok? Não é para a gente pegar a caderneta ou formulário e, peraí, pausa, o profissional foi ao banheiro, pausa. Não, tá? O profissional tá mexendo no WhatsApp, pausa, certo? Não é assim que se acompanha a produtividade. Isso aí é a razão, mas é uma razão instantânea, tá? Quando a gente vai falar de produtividade, a gente faz o acompanhamento, levando em considerações todos os imprevistos que aquele profissional leva durante o dia. Então, eu já vi acompanhamento de produtividade que era justamente assim. Ele parou para fazer a massa. Ok. Se a massa ela é uma atribuição do servente e ele está fazendo aquela massa, a produtividade dele está caindo porque ele está levando mais tempo para uma atividade que deveria ser mais barata. Então, a gente tem que cuidar dessas informações. Por isso que a gente coloca um profissional e os ajudantes, porque a gente acaba dando velocidade ao profissional e ele vai puxando o serviço. Então, é importante falar aqui, inclusive parei até a compartilhamento aqui da tela para falar isso exatamente aqui para vocês. E, né, assim, né, a gente vai estar trabalhando com uma razão, né, uma produtividade, ou também chamada de RUP, razão unitária produtiva, né, por um período de tempo. Então, eu faço acompanhamento, né, ao longo de um dia, ou meio-dia, uma fração do dia, um expediente. Por quê? Porque isso daqui não é para ser a maldade para quem está acompanhando, não. Isso aqui tem que ser algo que dê resultado. Então, a gente trabalha com uma razão acumulativa, né, que ela vai corresponder ao serviço feito em determinado tempo, considerando, certo, todas as anomalias que possam acontecer que atrapalhem o desempenho. Então, essa RUP acumulativa ela é muito usada pelo Sistema Nacional de Preços e de Custos e Índices da Construção Civil, que é o nosso conhecido aqui, SINAP, tá? O SINAP ele é regido pela Caixa Econômica, alimentado pelos dados do IBGE. Olha que tanta importância a gente tem aí no SINAP, tá? E a fins de obras públicas, ele é o nosso marco de referência aqui no Brasil. Muito bem estruturado, cada vez mais que passa o tempo, eles conseguem fornecer dados para a gente, adequados aí, para a gente conseguir fazer a nossa orçamentação, para a gente fazer nosso acompanhamento de obra. Então, quando eu falo de produtividade, ela tem uma amplitude muito grande, hein, gente? A gente vai estar falando de como eu faço o meu dimensionamento da minha equipe, então, como eu faço o meu orçamento, né? Ele vai desde o nosso orçamento, percorrendo o nosso planejamento, e também chegando, né, em toda a nossa parte de controle. E vocês vão ver uma palavra que vai estar sendo colocada aqui, né, uma palavra que vai estar sendo colocada aqui, que é retroalimentação.
né? Então, a gente vai falar também sobre isso. Deixa eu... Ok. Sim, Fernando, vou disponibilizar o slide. Todo mundo que chegar, bota o nome no bate-papo, tá? E bota a cidade de onde está falando. Só preciso disso, não preciso de muito mais coisa. Sim, vai ser enviado por e-mail para vocês. Eu preparei com todo carinho aqui, é para vocês mesmo, tá? Inclusive, chega também o certificado no e-mail que está cadastrado lá. Então, atenção para o e-mail que foi cadastrado, se foi cadastrado certinho. É para vocês, tá? Depois eu explico direitinho, né, como é que a gente trabalha aqui. Então, essa proatividade, esse número que eu chamei de razão, porque eu dividi o quê? A razão, porque eu dividi a quantidade de tempo que um homem demora e o serviço que ele faz. Então, eu acabei chamando assim de razão. Coloca o nome aqui, sim, Matheus, para confirmar o certificado. O certificado vai ser pelo nome que você colocou lá na inscrição, tá? E aí, eu tenho que fazer acompanhamento considerando também todas essas perdas. Por quê? Porque se eu não pensar que o cara está esperando porque o material atrasou. Ele está esperando porque o material atrasou. Então, a produtividade dele vai baixar. Então, é consequência deste comecinho aqui que a gente falou, né? Eu disse, eu vou falar sobre produtividade, né? Eu vou falar sobre o índice de produtividade, mas tem fatores diretos com o material, com o equipamento, né? Então, isso se interliga, isso favorece ou desfavorece o nosso resultado de produtividade. E o nosso resultado de produtividade, ele vai estar aqui definindo o meu custo, definindo o meu planejamento, o meu tempo de obra, né? E depois definindo o quê? O meu lucro, né? Então, se eu penso que um profissional vai demorar 1 hora para fazer 1 metro quadrado e na realidade, vamos dizer, quando eu estou aqui, né? Então, eu digo 1 metro quadrado que ele vai fazer em 1 hora, isso é um exemplo, hein, gente? É só para exemplificar aqui. Então, tem um custo para fazer essa hora, né? Tem um custo de que a gente paga o salário por hora, né? Então, os profissionais da engenharia da construção, eles são horistas. Eles recebem por hora, mesmo que no final do mês junte tudo e dê um salário mensal, ele é horista, certo? E aí, isso, 1 hora, imagina que a tua obra toda fosse somente um serviço de pintura e que demorasse 1 hora e fosse 100 metros de pintura, então ia gastar 100 horas, nesse meu exemplo aqui. E aí vamos dizer que você está controlando as coisas e em vez de 100 horas, só foi necessário 90 horas para fazer o serviço. Teu lucro, positivo. Agora imagina que não, que tu gastou 120 horas. Então, tchau, chorou, a tristeza, né? O coração fica como? Abalado, a gente fica triste, foi-se embora o lucro da gente. Então, nessa constância, né? Nesse pensar, a gente tem que ficar de olho aí nas razões da unidade produtiva, ou nossa produtividade, e ela é acompanhada pensando em perdas, desperdícios, atrasos, ausência de motivação. Então, a gente tem que estar observando aí todos esses fatores. E eu já fui logo aqui para esse nome apropriação. Eu vou até respirar um pouco e perguntar para vocês aqui. Quem conhece a apropriação de serviços? Ou quem já fez uma apropriação de serviços, coloca aí para mim, certo? Okay? E quem foi chegando, certo? Vai colocando aqui que chegou, para colocar o nome bem certinho no seu certificado, né? Aí fica bem direitinho, não acontece de atrasos, ok? Se coloca o nome no bate-papo, recebe logo. Se não coloca o nome no bate-papo, demora um pouquinho, porque você vai dizer, eita, Manu, não recebi. Aí eu vou lá e digo, pode ser que você não tenha colocado o nome no bate-papo, mas está aqui o seu certificado. Vai ser mais ou menos assim, tá?
mas vocês recebem, não se preocupa não. E acompanha nas redes sociais. Oi, Samara. Acompanha nas redes sociais, tá? Faz esse favor, dá essa moral aqui para Manu, tá? Vai lá no meu Instagram, @manulorena, _ige, né? Oi, Romo. Dá essa moral aí. Eu sei que já tem algumas pessoas que já me seguem. Inclusive, é lá no meu Instagram que eu acabo fazendo as divulgações dos treinamentos gratuitos e pagos, tá? Eu realizo da mesma forma, viu, gente? É gratuito e é pago, certo? Não vou dizer que eu faço melhor pago, não. Eu faço meu trabalho que eu proponho a fazer, eu faço da mesma forma. Então, vai lá no Instagram, acompanha, ok? Porque sai todas as novidades. E sai certificado para vocês aí. E um certificado diferenciado desse curso de índices de produtividade você não vê aí fora, tá? E aí, apropriação. Gente, eu fui estagiária que fazia apropriação, né? Então, tipo, eu era aquela estagiária que pegava a prancheta, né? E olha que faz algum tempo, né? Vocês não... Eu digo sempre assim, eu vou até dar uma pausa aqui na apresentação para vocês verem direitinho aqui, tá? Deixa eu dar um stop aqui, ó. Tá vendo essa face nova? Eu sempre digo isso. Tá vendo essa face tão novinha, mas não é, certo? Não é assim tão nova, tá? Então, tipo, na época que eu era estagiária, então eu fui estagiária de 1998, né, até 2003, quando eu graduei, né? Então, já faz um tempo e eu era estagiária mesmo de estar lá na obra com a prancheta e passar, andar por andar dos prédios, certo? Andar trechos e trechos, né, de cravação de estaca, de localizações de obra para poder colocar lá. João da Silva Pedreiro, certo? Ele está fazendo o que hoje? A chapisco, certo? De onde? Do primeiro pavimento, ok. De onde? Do quarto. Aí eu ia lá no meu quadro, na minha planta, que eu plotei, coloquei na parede, ia lá, pintava, que estava já sendo feito o chapisco. Aí vinha toda a questão de cores, certo? Eu sempre gostei muito de cores, de sinalizações. E aí passava, subia todos os andares do prédio, 20 andares, chegava lá em cima, ia descendo. Quarto por quarto, sala, cozinha, todos os ambientes. Eita, acho que não tem ninguém no quarto, não. Vou ter que ir lá ver, porque se não tiver, vou ter que subir de novo, né? Então, aí vai, ambiente por ambiente, separando equipe por equipe. Eu trouxe umas instruções aqui, certo? Depois, se vocês estiverem no meu grupo do Telegram, eu vou mandando durante a semana os formulários de apropriações, tá? Para vocês. Mas só se estiver no grupo do Telegram. Aí eu vou monitorando. Então, eu vivenciei isso, né? E entendia esse propósito, né? De ficar acompanhando, por que isso, e etc. E aí é justamente isso que eu trago para vocês aqui hoje. Eu trago como a gente vai fazer essa apropriação. Então, o que é apropriação do serviço, né? Então, eita, já veio para cá? Foi. Então, vamos lá. O que é apropriação do serviço? Apropriar o serviço é eu dizer quem fez determinado serviço, ok? Então, eu vou até anotar aqui que eu vou acrescer uma página de explicação de apropriação para vocês, tá? Antes de enviar agora há pouco. Já eu mando. Então, o que é a nossa apropriação? É eu identificar a equipe e o serviço que ele fez. E daí eu consegui gerar qual foi a produtividade daquela equipe ou qual foi o consumo dos materiais. A apropriação, ela não é só para mão de obra, tá? Ela também trabalha com os consumos dos materiais. Eu posso estar apropriando um serviço para ver a espessura de reboco. Eu posso estar apropriando um serviço para ver a produtividade das equipes de revestimento cerâmico de fachada. Eu posso estar acompanhando a apropriação do serviço para verificar quanto se gastou em relação à parte de argamassas. Então, aí a gente também pode pensar aí
na apropriação do serviço para todos esses fatores. Ok? Então, vamos lá aqui no nosso cálculo da apropriação. E é justamente o que eu estava falando. Ó. Ponto 1, né? A primeira coisa que a gente vai ter que olhar. O profissional vai até o seu posto de trabalho. Então, quando ele chega no posto de trabalho, eu começo a contar, certo? Contar o tempo. Então, se eu tiver um ambiente de trabalho que tem uma rotina que de 7 horas os profissionais vão pegar e realizar o serviço, né? Então, a partir das 7 horas eles têm que estar no posto de trabalho. Então, o café da manhã é antes das 7 horas. Então, 7 horas em ponto ele já está pegando, né, as suas ferramentas e está chegando no posto de trabalho. Então, ele vai ao posto de trabalho. Então, comece a contar aí o tempo, tá? Então, isso é o que é cronometrando. Não, ele começou às 7 horas, então ele começou às 7 horas. Antes ele estava fazendo alguma coisa, não, ele estava comendo café da manhã, porque o expedimento começa às 7. Vamos dizer que ele só chegou no posto de trabalho às 8. O que ele fez às 7 horas? Não, às 7 horas ele estava... não tinha disparado ainda o serviço porque ele estava conversando com o mestre. O que vai acontecer? Essa 1 hora que ele não produziu vai ser paga para ele. Lógico, ele está no ambiente de trabalho, ele tem direito a receber. Só que essa hora vira uma hora improdutiva. Isso é importante ser acompanhado também. Então, você faz a contagem da produtividade quando ele vai chegar no ambiente de trabalho. Ok? Se ele parou para fazer outras coisas antes, isso aí vai estar perdido de alguma forma, tá? Isso vai repercutir aí também na tua apropriação. Depois, né, como terceiro ponto, você vai realizar a medição do serviço que ele executou, né? E parar, né, parar de fazer a contagem do cronômetro ou do relógio, anotar a hora, quando ele acabar de fazer o serviço. E fazer anotações. Todo o processo de acompanhamento de serviço, de produtividade, necessita ter registro, necessita estar anotado. Temos tecnologia, pessoal. A gente tem tecnologia suficiente hoje para estar com tablet, com telefone, para ter aplicativos, para ter sistemas integrados. Então, isso cabe a cada porte de empresa, ou cada profissional reconhecer, né, o uso da tecnologia ao seu favor. Eu não vou estar defendendo a forma como você faz. Eu vou estar defendendo que você faça, porque vai ser importante para seus resultados. Então, vem aí a apropriação dos serviços. Entramos. Por quê? O quê? Quando, quem, onde, como e quanto custa todo esse processo de apropriação, né? Então, eu vou apropriar o quê? Né? O que é que eu vou fazer aí, né? Por que eu vou fazer isso? Quando eu vou fazer? Então, são essas perguntas que vão ficar na nossa mente aqui para a gente conseguir trabalhar. Então, primeiro ponto aqui é o que a gente chama das medições. Ok? O serviço, ele é medido em campo, é acompanhado em campo. Lógico que eu preciso de projetos para poder fazer o acompanhamento, para fazer a rastreabilidade. Lembra que eu disse, eu via para o campo, anotava, certo? Pintava, ok? Tem até aqui um exemplo para acompanhar mais didaticamente aqui para vocês. Então, é necessário esse monitoramento, né? Então, vamos lá. Por que apropriar? Porque eu tenho que fazer esse acompanhamento do meu índice de produtividade. Porque o apropriar, ele é o controle, certo? Ele vai estar dando respostas para o meu orçamento, para o meu planejamento, vão estar dando resposta para o meu contrato. Atenção justamente para isso, né? Lembra que a gente se reuniu agora há pouco e a gente falou sobre contratos de empreitada? Então, quando a gente falou de contratos de empreitada, quando eu falei de contrato de empreitada, acho que faz há 15 dias, e teve gente que também conversou comigo há praticamente um mês sobre o contrato de empreitada, a gente sabe que vai ter serviços terceirizados. E a apropriação dos serviços, o controle dos meus índices de produtividade, eles também são para toda a parte terceirizada, ok? Não é somente
para quem é funcionário da minha empresa, não. Ele também é para a parte dos terceirizados. Então, a gente vai estar... Então, a gente faz todo esse acompanhamento aí. Então, nesse tópico que eu coloquei aqui, ó, contrato, é porque eu vou conseguir o resultado do meu índice justamente para elaborar um orçamento, para elaborar um planejamento, para definir prazos de contrato, né? Para definir tipos de contratação. Olha, esse serviço, a minha equipe demora 1 hora para fazer um metro quadrado. Mas se eu fizer uma terceirização, o cara promete que vai fazer em meia hora cada metro quadrado, certo? Então, um ponto a ser observado para os contratos, né? Toda a parte financeira que se envolve, de recursos humanos, motivação, gestão de pessoas, toda a parte de que o profissional não chegou na obra no momento certo porque ele não recebe vale transporte, ou ele recebe vale transporte e não faz o uso correto. Então, são informações que a gente não usa na apropriação. Porém, são informações que vão repercutir na apropriação. Eu trouxe aqui o básico da apropriação para vocês e vocês vão ver. Eu não fico lá, bota aí que o cara recebeu o vale transporte. Não, certo? Eu sei que se ele tiver um baixo índice de produtividade, um baixo resultado de produtividade, vai ter fatores impactantes, né? Motivação, pandemia, né? Então, vai ter vários outros pontos aqui. E a produtividade, ela se alinha muito com qualidade. Então, a gente não quer dizer que tem que produzir a todo custo. Não é isso. A gente não quer dizer que as coisas têm que acontecer de qualquer forma. Não, a gente quer dizer que a gente vai estar realizando um serviço em menor tempo, um serviço que vai ter qualidade e o principal, né? Vai ter o retorno financeiro que a gente deseja, de acordo com todas as éticas que a gente precisa ter aí para estar em conformidade com os requisitos legais. E nesse ponto de produtividade, lembrando, não é a todo custo, certo? Não é a todo custo. Lembra que quando eu falei que a gente pensa em terceirizar, quando a gente pensa em escolher o mais produtivo, a gente tem que pensar que as coisas têm limites, certo? Então, um limite é o seguinte: é impossível a pessoa fazer uma... Deixa eu até colocar assim. É impossível a pessoa fazer 1 metro cúbico de concreto, certo? Em poucos minutos, 5 minutos. Ah, Manu, mas tem uma máquina que faz. Calma, vai ter a máquina, mas o cara vai levar um tempo para chegar ao posto de trabalho e eu já comecei a contar. O cara vai precisar ir ao banheiro e eu estou contando, certo? Então, tem coisas que a gente tem que perceber o limite dos números, o limite da possibilidade física, ambiental, climática, né? A gente tem que entender esses limites, que a gente não vai querer uma produtividade, olha, ele demora 1 hora para fazer 1 metro quadrado. Não, agora eu quero que ele faça em meia hora. Se ele fez em 1, eu quero que ele faça em meia. Aí daqui a pouco você está dizendo, agora eu quero em 15 minutos. Daqui a pouco você diz, eu quero em 7 minutos. E aí, para onde foi a qualidade? Para onde foi os requisitos legais com o ser humano? Então, a gente vai ter que ter cuidado para atender esses limites, tá? Então, eu não sou uma pessoa que vai defender produtividade ao máximo. Eu vou defender uma produtividade que vai conseguir gerar o lucro pretendido para você, né? Vamos colocar aqui, né? Eu faço a apropriação porque eu quero que o meu orçamento ele seja o mais próximo possível, né? Tem uma tendência aqui a ser assertivo em 100%. Orçamento é 100% certo? Não, eu quero que tenha uma tendência, ele seja aproximadamente. Porque já que o orçamento é uma estimativa, né? Então, tem fatores de erros aqui envolvidos, mas se eu apropriar o serviço
e ver que, ao invés de 1 hora, os profissionais demoram 0,90 horas, então eu vou para o meu orçamento, corrijo isso e eu crio a minha competitividade. Eu consigo ter um destaque com os outros no mercado, né? Então, competitividade é do mercado. Então, eu vou estar aqui, né, gerando uma competitividade para mim. E o meu planejamento, embora que também, em vez de eu alcançar um melhor resultado em relação ao menor tempo, eu posso estourar isso. Ah, fiz em 2 horas cada um dos serviços, lembrando que é uma somatória. Aí, o que acontece? O teu orçamento fica mais caro. Mas mais caro não significa ruim. Mais caro, certo? Eu vou ter que colocar aqui, ó, mais caro, o teu orçamento sendo mais caro, significa que ele está conforme a sua realidade. Então, eu costumo dizer que um orçamento conforme a sua realidade é muito melhor do que um orçamento com menor custo que não representa a sua empresa, certo? Por quê? Porque você vai vender mais barato, então o que vai acontecer com o seu lucro, com os seus resultados, pode ter tendência a não ter lucro, a ter prejuízo. Então, quando a gente fala de apropriar, eu estou buscando retroalimentar o meu orçamento, eu estou buscando garantir cada vez mais que eu consiga um resultado aí em relação ao meu planejamento e o meu cliente consiga ter a data certa de finalização de obra ou um prazo exequível de execução de obra. O meu contrato, eu consigo definir se eu vou terceirizar, se eu não vou terceirizar, baseado nos meus índices de produtividade, nos meus resultados. Toda a minha repercussão financeira, né? E vou retroalimentar os meus recursos humanos. Eu descubro que um profissional, aparentemente, veja a situação, vou exemplificar. Aqui eu vou até desenhar. Imagina que eu tenho um profissional que, quando eu faço uma razão unitária produtiva para ele, meio que instantânea, eu fico olhando lá, poxa, ele fez aqui o piso super rápido, certo? Então, todo mundo demora para fazer o piso em mais tempo do que ele, mas ele é super rápido. Sendo que, quando eu vou justamente para o acompanhamento acumulado dele, ele é o mais que para fazer conversa no WhatsApp, e ele vai muitas vezes no banheiro para poder, não para usos de banheiro, tá? Para poder dar amassada no serviço, para enrolar, certo? Então, quando eu faço todo esse indicador acumulado, eu posso ver que esse profissional não é o profissional que a gente deseja. Ele pode ter um péssimo relacionamento com os colegas. Então, minha apropriação, ela vai para os meus recursos humanos dizendo, olha, eu preciso desligar esse profissional, porque ele atrapalha muito mais do que executa o serviço. E olha que, aparentemente, ele estava muito bem aí na situação. E qualidade, né? Atenção, qualidade. E riscos, porque quando eu vou fazendo todo esse meu processo, eu tenho que pensar em tudo que a gente está vivendo hoje. Então, é uma contextualização. Imagina que a gente tem pandemias, né? A gente tem crises, a gente tem greves. Então, essa questão de produtividade, eu vou estar fazendo um alinhamento justamente com todos esses itens aqui envolvidos. Ok? Então, por que apropriar? Acredito que eu já consegui justificar aí a necessidade de apropriar. Ela é uma retroalimentação dos meus índices de produtividade. Então, retroalimentar, né? Eu corrigir os erros e avançar para as melhorias baseado nessas informações coletadas ao longo do processo. É a transformação dos meus outputs em inputs. Lembra que a gente começa a dizer que são inputs, processa e gera outputs. E aí, agora eu estou dizendo o quê? Que meus outputs vão ser transformados em inputs. Eu estou dizendo isso, né? Ok? Então, eu estou dizendo que vai vir informação daqui
para alimentar toda aquela entrada de material, mão de obra, equipamento, certo? E, exemplo, um funcionário que não se dá bem nesse processo, eu mudo ele, retroalimento. Um material que não é produtivo, não consegue fazer uma produtividade adequada, vou lá e troco também o material. Esse efeito, né, de retroalimentação é receber, né, essa transmissão aí para poder conseguir dar uma resposta. Então, retroalimentação. Mais aquele lembrete, aquele velho lembrete, coloca no bate-papo o nome, certo? Para confirmar a presença. Eu estou buscando também aqui os prints da tela também. Aproveita esse momento para dar print da tela, mandar para mim, porque às vezes eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu estou aqui acompanhando vocês, tá? Mas coloca aqui no bate-papo. Eu vou até fazer olhar aqui quem está para poder dizer, olha, não esquece de colocar no bate-papo. Poliana, Caroline, Miquias, Ellison, Lucas, Dayana, Gleice, Caetano, Pedro, Viviane, Sheila, Fábio, Fernando, né? Roberta, Robson, Idalina, Vanessa, Thaís, Rômulo, Matheus, Camila, Úrsula, Tamires, Yasmin, Georgia. É a chamada? Não, não é a chamada, certo? Mas Luiz Carlos, Aline, Andréa, Camila, Poliana. Acho que eu já chamei todo mundo que está aqui. Então, coloca aí no Viviane, ok? Certo? Fábio, já colocou, Matheus, certo? Porque para eu disparar, por incrível que pareça, o sistema Simplas 1, ele não dispara o certificado automaticamente para vocês. Eu tenho que reconhecer a entrada de vocês. Ele não reconhece o login, por isso que eu preciso que vocês coloquem aí, porque senão eu vou disparar certificado para quem não veio. E eu não quero disparar certificado para quem não veio, não acho justo, certo? Disparo para todos que estão aqui, sem problema nenhum, não tem dificuldade, mas concordam comigo? Se concorda, dá um like aí para mim, ok? Né? Para a gente também não ser, né, bem injusto, né? Então, vamos lá. Voltando aqui para os nossos índices e todo esse monitoramento e todo esse controle, tá? Então, todo esse monitoramento e controle, a gente tem que retroalimentar. Então, o que, né? O que eu vou ter que acompanhar índices? Quais índices que eu vou ter que acompanhar? Eu posso dizer para vocês que, se você estiver fazendo um orçamento, certo? Eu estou elaborando um orçamento para o meu cliente, seja ele público ou privado, certo? Você vai trabalhar com índices. Eu quero ver se sobra pelo menos um pouquinho de tempo para a gente entrar na base SINAP, para vocês conhecerem, porque eu sei que tem gente de fora do Brasil e aí é bom também conhecer, né, esse processo nosso, mas vai dar tempo sim. E aí, se eu estou fazendo um orçamento, então praticamente todos, que é isso? Todos os índices. Mas se eu estou na minha obra fazendo o controle, eu posso selecionar o que eu vou controlar. Então, essa seleção, certo? Essa seleção não foi chamada não, viu, Luiz Carlos? Foi realmente para não perder quem está no bate-papo aqui com a gente, para não ficar sem certificado. É isso aí, não é chamada não. Então, o nosso controle, ele não dá para eu controlar tudo. Né? Não dá para controlar tudo, gente. Então, o que acontece? Eu preciso escolher. Queria eu conseguir controlar todos. No orçamento, eu uso todos os índices para a obra. Então, se eu tenho serviço de alvenaria, eu preciso saber o índice de alvenaria, porque os meus custos são gerados pelo tempo que o meu operário demora para fazer o serviço. Então, eu preciso de todos, certo? Mas existem tabelas de referência, certo? E uma tabela de referência muito querida do nosso coração, certo? Não digo que nem é de tabela, né? O sistema SINAP. Tem também TCPO, tá? TCPO também mora no meu coração. A gente tira um tempinho depois para falar um pouquinho sobre eles, tá? Tem condições sim.
Então, eu vou ter que escolher o que é que eu vou apropriar, o que é que eu vou controlar. Então, o que é a minha apropriação? Apropriar é eu acompanhar os meus índices. Ok? Então, apropriar aqui como nuvem, eu acompanhar os meus índices. E aí, isso eu vou fazer no controle. E eu tenho que escolher, porque eu não consigo dominar o todo. Então, como é que eu escolho? Então, eu vou lá na minha curva ABC de serviços. Como é que surge a curva ABC? Eu faço o meu orçamento, aí lá no meu orçamento vai ter os serviços. Exemplo, concreto. Aí vamos dizer que o concreto deu R$1 milhão de concreto. Ah, nossa, R$1 milhão de concreto. Aí eu venho agora para pintura. Aí pintura deu R$200 mil. Aí depois eu venho aqui para um serviço como placa da obra. Ficou pequeno aqui, né? Placa da obra. Aí é R$500. Então, eu vou controlar concreto ou placa da obra? Além de concreto, precisar de itens de qualidade, eu também estou vendo que ele é o valor financeiro mais elevado. Então, a curva ABC de serviços vai trabalhar com os valores financeiros mais elevados. Eu também monitoro os requisitos do cliente. Eu monitoro também o caminho crítico, né? Os serviços de caminho crítico são importantes a ser monitorados. Ok. Então, aproveita aí, dá print para mim, que eu estou muito necessitada desses prints de tela aí, tá ok? Então, gente, o que monitorar? O que eu vou controlar? Curva ABC de serviços, requisitos cliente e caminho crítico. Por quê? Porque são dos maiores custos, tem maior possibilidade de atraso, são itens relativos à qualidade, eu tenho que ficar de olho aí no caminho crítico, e o caminho crítico vai me dar as possibilidades de atraso. Eu tenho aí os períodos de chuva intensa, então isso vai ser me dado também no meu cronograma, no meu caminho crítico, ok? E os requisitos do cliente, não esqueçam. Então, os 5W2H, uma ferramenta da qualidade, né? Eu coloquei aqui para vocês, adoro essa parte de ferramenta de qualidade, me alinho muito bem na construção civil com elas, porque o que ficou faltando aqui o acento, quando, quem, onde, como e quanto custa. E aí, deixa eu botar aqui, que, né? Então, aí a gente faz o porquê apropriar, o que apropriar, e aí eu venho o detalhamento. A minha curva ABC é aquela listagem, certo? Do nosso conhecido amigo Pareto, né? Que eu tenho um eixo. Opa, ficou muito bom, quase, certo? Então, o que é que a curva ABC vai me dar? Ele vai me dar razões de 80% dos meus custos, no caso da curva ABC de serviços, tá? Vou colocar aqui, até aqui. 80% dos meus custos, ou do meu valor financeiro, vai estar aqui, eu vou dividir aqui, ó, em pedaços, para a gente fazer uma proporção legal aqui, ok? E 1, 2, 3. Não ficou muito bom, mas vamos lá. Então, que 80% está para 20%, ok? Então, 20 o quê? Serviços. 20% dos meus serviços. Então, na curva ABC, eu vou recomendar para vocês que vocês façam um direcionamento na curva, no item A, na parcela A da curva, onde eu tenho 20% dos serviços e vai repercutir 80% do valor financeiro. Quem duvidar que isso aconteça, certo? Porque o que a curva ABC vai me dar? Uma relação de 80 a 20 na parcela A, então a gente vai vir, vou tentar aqui, não estou bem posicionada, mas aqui vai chegar 80 a 20. Depois a gente vai ter 95 até 50% dos serviços, só acrescentou 15, tá vendo? E eu subi 30% de serviços. E a outra parcela, para chegar em 100%, acrescenta só 5% para chegar no restante dos meus 100% de serviços.
Então, essa primeira parcela é A, essa é B e essa é C. E quem duvidar que isso seja possível ou não entender, a gente marca um encontro só para falar de curva ABC, ok? Então, quando eu digo que a curva ABC, ela vai trazer para a gente aqui resultados para eu definir o que eu vou controlar, é porque eu vou estar observando quais são os serviços que são mais críticos financeiramente, ok? Então, deixa eu até olhar um bate-papo aqui. Tem sim. Vou mudar agora mesmo. Ok, deixa eu mudar aqui. Acho que amarelo no azul vai ficar bom. Eu vou ficar atenta a isso, tá ok, Vanessa? Manu, deixa eu ver aqui, Fernando comentou. Manu, em obras públicas, já conseguimos pegar os índices de consumo na planilha de composição, mas em obras privadas, nós criamos esse índice para cada equipe como uma média de aplicação no campo. Fernando, quando a gente trabalha com obras públicas, obrigatoriamente eu vou ter que ir para as tabelas de referência, né? Então, se você é do órgão, né, do governo, né, seja ele qualquer esfera, federal, estadual ou municipal, você vai ter que trabalhar com as tabelas de referências. Se for obras a nível federal, você vai ter que ir para as tabelas do SINAP. As tabelas do SINAP, elas dão referências, certo? Referenciais, ok, referências. Elas dão referências para a planilha que vai ser liberada para licitação. Mas, quando a construtora ela executa o seu orçamento para participar da licitação, ela faz os seus índices. E eu defendo muito que ela use seus índices, porque ela vai usar os índices de SINAP como referência. Isso aqui, a gente pode dizer, no caso de uma situação pública. Na parte privada, deixa eu puxar minha mesa para cá, porque senão vai ficar toda torta toda vez. Então, na parte privada, a gente vai vir com outro raciocínio, certo? Eu sou uma pessoa, eu vou colocar aqui em cima a privada, tá? Na privada, na iniciativa privada, que você vai fazer o cliente de uma forma... Você pode negociar sem limites de referência, certo? Eu digo, faça o seu índice. Eu não tenho meu índice e preciso fechar a obra agora. Desculpe, mas você vai ter que usar referências. Certo? Então, o pessoal condena muito, mas eu digo sempre, aqui você tem a sua referência, deixa eu buscar um pauzinho aqui. Aqui você tem a sua referência, tá vendo? Aqui. E aqui você tem a sua referência também. Na privada e na pública. Só que quando você faz a planilha para licitação, vai ter que ser referência do SINAP. Ok? Então, assim, a qualquer momento, qualquer instituição pode estar fazendo o seu monitoramento. Inclusive, Fernando, o Tribunal de Contas, certo? Ele permite que, se você provar que em determinada região você não consegue bater a média da produtividade, ele consegue reajustar os preços da tua obra. Então, veja, viu? Eu posso dizer o livro que tem isso, tá, Fernando? Eu não vou dizer qual o acórdão que tem no Tribunal de Contas. Eu estava até... Vou até paralisar aqui para vocês conhecerem esse livro. Peraí. Okay. Ó, esse livro aqui, tá? Esse livro é um livro de cabeceira meu. É um livro de cabeceira meu. Porque tem gente que lê autoajuda, né? Tem gente que lê várias coisas. Eu leio esse livro aqui, tá? Olha só. Qualquer coisa eu passo no grupo para vocês. E nesse livro, eu vou dizer, me dê licença que eu acho que eu anotei aqui em algum lugar. Não vou achar fácil não, tá? Mas aqui eu posso até mandar para você. Coloca lá no Telegram.
porque você é da parte pública, se eu não me engano, e aí veja o que o Tribunal de Contas diz. Se você está numa determinada região do país que a média dos índices de produtividade do SINAP não estão adequados para você, se você conseguir provar, você consegue reajustar o preço, ok? Então, pensa que isso é possível sim, está escrito e tem acórdão do Tribunal de Contas. Então, a todo momento, é importante que você monitore, certo? Os seus índices, ok? E se você for um órgão público, você vai ter que estar de olho de como que o cliente monitora o índice dele. Porque se ele conseguir provar, ele vai ter que provar bem certinho, A mais B, ok? Certo, Fernando? Espero que eu tenha sanado aí a sua dúvida e eu vou colocar no Telegram. Eu fiz um encartezinho na mão mesmo sobre isso. Eu acho que eu posso até ter postado no Stories do meu Instagram, mas deve ter fugido de lá já, certo? Deixa eu ver aqui. Ok, então é possível. Me mande o link do Telegram, mando sim. Pode ser que eu mande daqui a pouquinho, mas o meu Telegram é esse aqui, ó. Ok? Manu Lorena underline Eng, igual o WhatsApp, o WhatsApp, o Telegram. Ih, Maria, aquele outro, Instagram. E esse é meu telefone, vocês podem mandar mensagem para mim, certo? Fique bem tranquilo, pode mandar mensagem. Mas eu fiz um encartezinho, eu te digo qual é o número do acordo do Tribunal de Contas, se você ficar de olho nisso. Então, curva ABC de serviços, ok. Caminho crítico. Então, pode ser que na arquitetura não se estuda muito a parte de caminho crítico. Acredito que não. Se alguém for de arquitetura, coloca aí para mim. Não, Manu, a gente estuda, tá? Então, e coloca aí para mim o pessoal de arquitetura, porque aí eu vou refinar aqui um pouquinho, detalhar um pouquinho, tá? Então, o meu cronograma, meu cronograma, né, que vai estar lá a distribuição ao longo do tempo das minhas atividades, ele é uma base de informação para eu identificar quais são os serviços que eu tenho que controlar através dos meus índices, ok? A curva ABC aqui, ó, ele é muito usado em fiscalização pelo Tribunal de Contas, tá? O Tribunal de Contas ele vai em cima da curva ABC de serviços, principalmente na parte A. Ele vai para uma obra, mas ele olha somente 20% dos serviços, mas que repercute financeiramente em 80%. O caminho crítico, ele é um balizador para eu... Por quê? Porque lá no meu cronograma, no meu PERC CPM, certo? Onde eu vou ter até todas as minhas barras. Acho que essa cor também não fica boa, né, Vanessa? Deixa eu trocar aqui novamente. Acho que tem que ser para esse azul. Já sei. Ok. Deixa comigo. Tá até um tamanho mais grosso. Pronto. Amarelo, obrigada. É isso mesmo. E eu vou botar um tomzinho, ele um pouquinho mais grosso. Então, lá no meu caminho crítico, imagina que você tem, lógico, um cronograma. E esse cronograma, ele vai estar assim, serviço 1, vou inventar qualquer serviço aqui, alvenaria. Aí ele vai ter a barra. Aí ele tem um outro serviço, aí ele tem um outro serviço. Enfim, eu vou fazer um cronograma aqui em séries. São as barras, tá? Então, o serviço é mais longo, ok? Aí, paralelamente, vai surgindo um outro serviço aqui. Eu tenho vários serviços. Ele vai seguindo aqui um outro caminho. O que vai acontecer? Vai ter um caminho no meu cronograma que ele é o caminho que vai dar o meu prazo de obra final. E nesse caminho, e vai seguir aqui, certo? Ou um outro que vai vir aqui, certo? No meu cronograma. Ele vai definir o meu prazo final de obra. Então, o caminho que eu percorrer no meu cronograma, né? Então, vocês podem ver cronogramas que ele é todo em série, né? As caixinhas, elas vão fazendo assim, uma debaixo da outra. Aí uma duração maior, ok? Então, esse é um caminho, mas digamos que no mesmo cronograma tem um serviço que pode começar igualmente a esse, no mesmo tempo, mas ele dura mais. Aí ele precisa aqui, e aí no final ele demora mais aqui, e ele define o final da tua obra. Esse caminho
que demora mais é o que a gente chama de caminho crítico. É que qualquer variação de tempo aqui que eu perder, eu atraso a minha obra aqui. Então, se eu atrasar nesse serviço 2 dias, a minha obra vai correr 2 dias. Certo? Agora, se eu atrasar aqui 5 dias, eu ainda posso recuperar, porque não está no caminho crítico. Então, o caminho crítico é o caminho mais longo e o caminho que vai repercutir em atrasos da tua obra. Então, isso é feito com um cronograma, certo? E esse cronograma é um cronograma de barras, aquelas barrinhas, certo? E a gente chama cronograma PERT-CPM. Tá? Então, eu defino a minha linha de base. Quando eu digo linha de base, eu digo, opa, é isso que eu quero da obra, guardo. Certo? Então, esse é o caminho que a minha obra vai ter, minha trajetória, linha de base. Quando eu começo a modificar, porque eu estou executando, certo? Então, digamos que na minha execução aqui, eu vou ter que botar um verde, sei lá. Na minha execução aqui, eu atrasei. Então, a minha obra corre para cá. Então, a minha linha de base era essa amarela e ela correu para cá e ela virou a linha verde. Então, eu modifiquei. Então, atrasou a minha obra, certo? Então, a minha linha de base é o meu cronograma original. Então, a gente chama baseline ou linha de base, o cronograma original. É o meu primeiro cronograma. O meu primeiro cronograma daquela obra, tá? E depois todas as modificações é o acompanhamento. Então, o serviço que está no caminho crítico, ele tem que ser monitorado a produtividade, tem que ser controlado os índices, porque senão qualquer interferência atrasa a minha obra. Então, a importância aí do nosso caminho crítico. Okay? Fatores climáticos. Incrível. Muita gente não se preocupa. Veja, eu estou em Recife. Recife chove por ano dos 2.000 milímetros. Tá? Então, Recife chove muito. Então, tem muito impacto da chuva em relação aos nossos serviços. O que é que acontece? Tem lugar aqui que parece que chove todo dia. Tem bairros, né? Tem regiões, né? Mais que tem trechos de Mata Atlântica, por ali, Camaragibe, Curado. Então, chove todo dia. Então, imagina uma obra ali, qual o impacto? Se for uma obra dentro do prédio, talvez os impactos sejam reduzidos. Mas uma obra de pavimentação, choveu acima de 70 milímetros, desculpa, choveu acima de 7 milímetros, pode ocasionar encharque do seu solo. Somente 7 milímetros no dia, né? A chuva não seca, o solo não seca. Precisa de 3 dias para secar o teu solo. Aí choveu de novo, não secou. Então, veja, como a chuva pode afetar aí o desenvolvimento da tua obra. E lembra que a gente está falando de índices. Então, nessa questão de índices, a gente vê que o impacto chuva, né? Chuva como impacto aí, vai estar mexendo no meu índice de produtividade, porque o meu índice não é instantâneo, o meu índice é acumulado, é acumulativo, certo? Então, quando eu falo da RUP, ou meu índice de produtividade, ele é acumulativo. Ele pensa do cara ir ao posto de trabalho, executar o serviço, aqui é a minha alvenaria muito bem desenhada, certo? Ele executar o serviço e depois ele largar. Então, minha RUP, ela pensa em todo esse tempo, né, que foi demandado, e ela pensa em quantos metros quadrados ele fez. Então, meu índice, ele não é instantâneo. Existe forma de medir índice instantâneo? Existe. Para que eu quero isso? Vários outros fatores, mas a gente trabalha com o acumulativo porque ele vai repercutir no nosso resultado final. Então, a chuva, ela causa grande impacto nisso, porque está chovendo, certo? O cara pode ser que ele não consiga produzir, então, você coloca o dia como improdutivo, ele vai receber a hora trabalhada e ele não vai ter que fazer serviço, porque se ele fizer o serviço, vai ser baixa a produtividade, ele vai perder qualidade. Então, é importante que vocês elaborem uma matriz de risco no tocante aos prazos de obra, identificando fatores como climas, greves,
né? Falta de recursos. Então, tem todos esses fatores aí. Quando o monitoramento nos nossos índices, eles devem ser de forma diária, né? Se possível, você vai ter que ter uma constância, tá? Não acho que vocês devem acompanhar um dia o que o cara fez, tá? Por quê? Se eu monitorar um dia, é possível? É, mas reduz as certezas. Então, quando a gente diz que o acompanhamento é diário, é para você fazer. Teve alvenaria que dia? Hoje tem alvenaria. Vou medir o índice de alvenaria. Ok? Amanhã tem alvenaria, vou medir também. Depois tem, vou medir também. Então, eu vou medir quantas vezes tiver. E ele tem que ser periódico para eu conseguir fazer uma compilação de dados, fazer uma análise de dados e conseguir retroalimentar. Ok? Então, para esclarecer um pouquinho essa parte de periodicidade, a gente vai falar aí, né, que a apropriação deve ser uma prática inconstante, uma prática inconstante e abrange... Não, estava doida, hein? É uma prática constante, né? Ok? Mais um item, antes de eu mandar o PDF para vocês, eu vou corrigir aqui, vai gerar a revisão 1, tá? Então, uma prática constante que abrange todas as fases de obra, tá? Então, já tem mais uma coisa aqui para corrigir. Não é inconstante, nossa, é constante, né? E permite as comparações, tem que permitir a comparação entre obras, né? Que seja própria obra sua ou de outros profissionais. Não importa, se você tiver aí como monitorar, acompanhar o desempenho de outros profissionais. Se você for um gestor público, provavelmente você não vai estar acompanhando o índice de ninguém, a não ser que ele venha reclamar e você pede para ele acompanhar e aí você manda o fiscal ficar de olho nisso, mas no geral não, tá? Se você precisar acompanhar, vê os resultados das outras obras para ver como foi que ficou, ok? Então, essa aí, a regra de monitorar por apropriação tem que ter um roteiro atingível, tem que ter um roteiro possível, não pode ser nada que seja impossível. Eu já vi o pessoal apropriar e aí a pessoa tem que... Peraí, seu pedreiro, como é seu nome completo? Me dê seu CPF. Agora, o senhor nasceu aonde? Quantos anos o senhor tem? Certo? Onde o senhor mora? E o senhor é casado? Não é assim, certo? Talvez idade repercuta, sim, mas você acompanha o número depois que você vai ver as causas, tá? Você não vai perder tempo apropriando para poder pegar todas essas informações. Não, até eu coloquei aqui, acho que vai vir agora, né? Ou um pouquinho mais para frente, né? Um pouquinho mais para frente. Vou botar agora, né? Aqui, ó. Onde... Como, né? Então, vai vir aqui o roteiro, né? O formulário, ó. Equipe, data, horas, quantidade de horas trabalhadas, tá? Equipe, a quantidade do serviço e a quantidade de horas trabalhadas. E aí você consegue fazer um monitoramento positivo. Não precisa ficar nessa viagem de ficar anotando tudo do mundo que não vai te servir para nada. E a responsabilidade de quem é? Veja, o índice. Quando a gente falar de índice, certo? Do resultado, lembra? Índice é o número, é o resultado. E quando eu falar de indicador, é o parâmetro deu bom ou deu ruim, certo? Isso é uma responsabilidade do engenheiro ou do arquiteto, mas tem todo o apoio da equipe, certo? Não é que o engenheiro vai estar medindo lá no campo. Eu acho que também não é desmerecimento de ninguém, tá? Não é que o engenheiro vá medir no campo, ele vai ter uma equipe, ele vai ter apontador, ele vai ter estagiário, ele vai ter outros profissionais que podem ajudar, certo? Encarregado, pode fazer toda essa parte de monitoramento, tá? Pessoal, não está proibido mexer, falar não, pode falar, tá? Não tem proibição não, é só a gente controlar os ruídos, tá? Então, vamos lá. Então, nessa parte,
de índices, indicadores, a responsabilidade é do gestor da obra, ok? Porém, não é necessariamente ele que vai fazer todas as partes. Então, ele atribui a responsabilidade, né, para elaborar e manter os formulários adequados, para garantir a coleta de dados, né, a compilação e análise dos dados. Então, é importante que ele delegue tarefa, inclusive tarefa para retroalimentar os dados. Tarefa para quem diga assim, quem é que vai ser responsável para trazer aquela informação, olha, estamos ruins ou estamos bons nesse índice. A nossa equipe está positivamente adequada ou não. Então, tem que ter também a responsabilidade para retroalimentar. E onde? Na obra. Tem que ser no local de execução do serviço. Não tem como fazer um monitoramento, uma apropriação, um controle de índice se não for no local de execução da obra, tá? Então, eu indico que sempre faça mapeamentos, use gráficos, use mapas, certo? Então, o básico do básico, básico de todo básico, é você ter fichas impressas para você anotar, você ter o Excel para você conseguir fazer os gráficos. E também, hoje em dia, né, o AutoCAD, pelo menos, hein, gente? Eu não estou falando aqui de Revit, eu não estou falando de sistema integrado, tudo isso existe, certo? Faz uso, é excelente, é maravilhoso, tudinho, mas o básico, você tem um formulário, trabalhar com Excel para você conseguir fazer seus gráficos, e os seus mapas são cópias das plantas do AutoCAD, tá? Ou trechos das plantas do AutoCAD. Tá? Ok. Pronto. E aí, a gente vai ter aqui, né, a próxima etapa de como que eu vou fazer. Já avancei. O formulário para você fazer a apropriação, o formulário de apropriação é formulário que a pessoa vai para o campo, certo? É a ficha. Você pega uma folha de A4 e bota só o campo. Equipe lá em cima, tá? Você só vai trabalhar para coletar dados, vou até colocar aqui. Para coletar dados, você vai ter que só colocar assim, quem é a equipe? Aí coloca João da Silva, não sei, eu vou inventar o nome, tá? Que ele é o pedreiro, você coloca um P aqui, aí coloca Manu Lorena como ajudante, inventei esse nome aqui, que eu sou ajudante aqui, certo? E essa é a equipe. Então, você começa com ela. No dia 10/7, ele conseguiu fazer o serviço de alvenaria. Aí você coloca, foi alvenaria de meia vez, só tem alvenaria de meia vez, só tem alvenaria de tijolo simples, de cerâmico, coloca alvenaria. Mas se tiver vários tipos de alvenaria, coloca. Digamos que ele fez um muro, ele está lá no muro, tá? No muro. E aí ele fez 100 metros quadrados. Mas ele pegou somente de 8 às 12. E depois ele voltou de 2 e foi até às 18 horas. Então, o monitoramento diário é esse, é o serviço aonde ele fez, quantos metros quadrados ele fez, a equipe. Aí, no dia 11, ele voltou lá para o muro, fez também, aí continua, não precisa escrever de novo não, continua, certo? Aí, quantos metros quadrados ele fez? Ele fez 80 metros quadrados. Aí, se você quiser dizer por que ele fez, é porque estava chovendo, eu coloco a chuva aqui. Aí, ele só trabalhou dessa hora, aí ele pegou até mais cedo, de 13 às 18 horas, certo? E aí, você já monitora outro dia. Então, aqui o que você vai fazer? Você vai contar de 8 às 12, 9, 10, 11, 12, 4 horas. Aí, de 2 às 18. 3, 4, 5, 6, mais 4 horas. Então, ele demorou 8 horas para fazer 100 metros quadrados. Aqui ele demorou 9 horas para fazer 80 metros quadrados. Então, se você fizer aquele negócio de homem-hora por metro quadrado, aqui não são 2 homens, tá? Não é porque eu sou mulher, não. Aqui é um profissional, porque lembra que eu coloquei que quem toma conta da produtividade é o profissional, então é um homem, certo? Demorou 8 horas para fazer 100 metros quadrados, ok? Na segunda situação, ele demorou 9 horas para fazer 80 metros quadrados. Então, percebe-se que aqui ele foi menos produtivo do que aqui.
ok? Se eu quiser ter uma visão melhor, em vez de contar o menor tempo, eu também posso contar o menor, a maior execução de serviço. Então, aquele realizou 100 em 8 e aquele realizou 80 em 9, certo? Então, essas informações são as informações básicas para a gente coletar no nosso formulário. E eu vou ainda para a planilha de compilação de dados, certo? E falar do gráfico. Só vou dar uma olhadinha aqui no bate-papo, porque aconteceu de chegar alguma coisa. Eu acho importante, né? O Luiz Cláudio falou que acho importante as reuniões para buscar os aumentos de produtividade com participação dos envolvidos, criando comprometimento. Também acho. Acho importante, Vanessa colocou, também acompanhar as condições que estão sendo dadas aos pedreiros. Fornecimento de material, limpeza, perfeito. Compreenderam muito bem, né? Que eu defendo que exista produtividade e que os equipamentos, materiais, limpeza do terreno, condições dele ir ao banheiro, certo? De forma produtiva. Imagina que o cara está num trecho de estrada e o banheiro é lá na casa de Chapéu, bem distante, certo? Então, vai cair a produtividade, porque a empresa não quis colocar banheiros mais próximos. Então, ele colocou o banheiro mais distante. Então, vai cair a produtividade e isso vai estar repercutindo aqui. Então, por isso que eu defendo a produtividade acumulada, o cálculo da produtividade acumulada. E aí a gente vem para a planilha de compilação de dados, certo? Na planilha de compilação de dados, a gente vai trabalhar, certo? Com uma ferramenta, a exemplo do Excel, e a gente vai trabalhar com essa ferramenta, certo? Para gerar gráficos. Esses gráficos, eles vão ser de fácil análise. E aí, em vez de eu estar acompanhando só João da Silva e Manu Lorena fazendo serviço, eu vou estar acompanhando o serviço de Miguel, de José, eu vou estar acompanhando todos os serviços e fazendo aquele somatório para conseguir fazer todos os processos. E daí a gente tem a planilha de compilação de dados. É importante que tenha meta, mas lembrando, se tem meta, a gente já vai começar a falar de indicador. Por quê? Porque o indicador é os meus resultados daqui, do dia 10, do dia 11, ou da equipe 1, ou da equipe 2, em relação à minha produtividade. Então, quando eu falo de indicador, eu tenho uma meta. Então, quando eu falo de indicador, eu já consigo ver um monitoramento dos resultados agrupados, certo? Então, eu já estou indo para indicador. Como a gente está buscando falar de índices, então não vou extrapolar aqui para a parte de indicador, tá? Então, busque referências como SINAP, TCPO. TCPO é o livro da PINE, da editora PINE, tá? SINAP eu vou mostrar agora. Acompanhe seus históricos de apropriação, ok? Para você conseguir aí um alinhamento com o bom senso. Foi justamente aqui o que Luiz Cláudio falou de ter os envolvidos e Vanessa falou, né? Eu posso, Robson, sim, disponibilizar essas planilhas como exemplo, mas vai ser ao longo da semana, tá? Lá no grupo do Telegram. Ok? Acompanha lá no Telegram, acompanha no Instagram também. Então, essa forma aí de você fazer esse histórico de apropriação depende do bom senso. Você não vai dizer, a gente não quer que os profissionais tenham problemas psicológicos, tenham problema de saúde, certo? Que tenham, que sofram maus tratos. Não, certo? A gente quer o bom senso. Tá aqui, ó, o bom senso, tá? Fernando, o TCPO é pago, ele tem no formato de livro e o formato eletrônico. Eu não sou a melhor pessoa para falar, assim, em relação aos valores, etc. Você encontra na internet. Se você usar ele como uma base de dados em relação a um livro, vale super a pena. Em relação à parte que eles têm toda a web, certo? Eu nunca usei TCPO Web, ok? Mas acredito sim que vale a pena. E eu gosto muito porque o TCPO ele tem muitas informações complementares. Tem qual foi a perda associada, certo? Como fez aquele índice de produtividade. Então, é muito bom. Vocês podem ver aí o livro. Eu vi um livro com desconto na Amazon,
na versão 14 do TCPO, que já está acho que está na 5ª edição. Eu vi o preço, está maravilhoso. Eu vi. O meu é 13, aí eu pensei em comprar o 14, mas ainda estou satisfeita com o meu resultado do 13. Então, veja, o formulário, basicamente, ele tem a equipe, ele tem a data, tem a quantidade e as horas trabalhadas, ok? Essas informações, elas são básicas e funcionam bem adequadamente, né? Então, faça a coleta por dia, um formulário por equipe, atenção, um formulário por equipe. Então, é importante que vocês não misturem as equipes. Então, se o cara é bom de cerâmica de piso, ele vai fazer cerâmica de piso, aí você deixa ele mais com cerâmica de piso, abre a frente cerâmica de piso para ele, entre trabalho. Se ele é bom na fachada, coleta ele na fachada, certo? Não fica misturando, um dia ele está na fachada, o outro ele está no chapisco, o outro está na alvenaria, certo? Dá resultado, dá, mas te complica e tu não consegue o efeito aprendizagem. O efeito aprendizagem é que se a pessoa repete muitas vezes o que ela faz, ela consegue fazer cada vez melhor, tá? E essas informações, elas se alinham com os apontamentos das horas. Então, o cara que faz o apontamento, quantas horas cada um trabalhou, tem que estar alinhado com as apropriações. Aqui, as medições de serviço, né? O serviço ele é medido em campo e acompanhado no projeto, tá? Então, aqui, ó, a medição, a plantinha, né? O projeto, né? Vamos dizer assim, o projeto para vocês conseguirem marcar o que foi executado. Se você puder botar aqui, equipe 1, equipe 2, aí quem ficou no outro pavimento foi a equipe 2. Então, aí você vai trabalhando da forma que você consiga fazer o monitoramento. A compilação dos dados, entra no grupo Telegram que eu vou mandar alguma coisa essa semana, tá? E você elabora aí os dados para poder fazer o acompanhamento pelas metas previstas. Quanto custa, é importante que isso vocês entendam que apropriar os serviços, acompanhar os índices, ter o resultado para alimentar, retroalimentar o seu orçamento, para retroalimentar o seu planejamento, o seu cronograma, certo? Vai demandar tempo, vai demandar pessoas, certo? Né? Mas porém você vai ter resultados para subir sua produtividade, certo? Diminuir os recursos. Então, isso vai demandar tempo. Então, vai demandar recursos. Eu deixo aqui meu Instagram, WhatsApp, Facebook, meu Telegram, para vocês acompanharem. Eu tenho 12 minutinhos para mostrar para vocês. Tá aqui o link do Sinap, tá? Eu vou mostrar rapidamente onde vocês encontram os índices de referência do Sinap, ok? Não deixa de me acompanhar no Instagram, tá? Ok? Não deixa, por favor. E se quiser informações complementares, vai no Telegram, porque eu não consigo repassar essas informações pelo Instagram. Eu consigo realmente colocar no Telegram. Quem entrar no Telegram já tem algumas coisas que rolam lá, tá? Esse guia, certo? Eu vou fazer esses 3 ajustes que eu observei e mando para vocês lá no grupo do Telegram, mas também vai por e-mail. Ninguém é obrigado a entrar em nenhuma rede social, tá? Fique aqui comigo, tá? Que eu vou mostrar para vocês o Sinap, não vou me alongar muito nele. Deixa eu disponibilizar aqui a minha tela, aqui do Google. Pronto. Eu quero um feedback final, não vamos, cadê aqui? Pronto. Então, veja, eu estou aqui na minha tela, e se eu pesquisar assim, ó, Sinap, certo? Sistema Nacional de Preços de Custos e Índices na Construção Civil. Abri aqui, tá? E eu tenho um sumário de publicações. Aqui embaixo, ó, tá meu mouse, eu tenho um sumário de publicações. Nesse sumário de publicações, eu vou ter aqui, cada semana, ou melhor, cada mês, eles conseguem atualizar mais o banco de dados deles. Então, no sumário de publicação, eu tenho as referências de preço. Dentro das referências de preço, aqui, ó, eu tenho para cada unidade da federação, né? Eu tenho aqui para cada estado uma tabela, um conjunto de tabelas, tá? Eu vou ver que tem um pessoal aí, Minas Gerais, eu vou abrir aqui Minas Gerais. Eu não estou mexendo em nada. Você, quando mexer no Sinap, deixa ele chegar no momento.
na paginazinha que ele quer, sem você mexer nada, tá vendo? Ele chega sozinho. Então, eu tenho desonerado e não desonerados também é uma conversa depois que a gente pode ter, ok? E aí eu vou abrir aqui, ó, os índices de insumos e composições também, ó. Não mexe em nada, espero ele abrir exatamente a página. Opa, na verdade ele está carregando aqui um zip e está baixando aqui embaixo, tá? Eu vou adiantar aqui, que eu devo ter aqui vários. Ele está baixando um zip que tem 17 mega. Já está baixando agora 17. Chegou. Pronto. Vou mostrar. Se não tiver, eu vou compartilhar direitinho a tela para vocês, tá? Deixa eu tirar aqui, porque eu fico compartilhando apenas Tá compartilhando. Isso é gratuito, ok? Estava compartilhando apenas a página da internet. Deixa eu ver aqui como eu faço. Aqui. Okay, isso aqui fica. Ok. Opa, deixa eu. Pronto. E aí eu vou abrir. Deixa eu mostrar para vocês, que eu sei que vocês não estão vendo. Que ele está na parte do zip. Eu não consigo compartilhar o zip. Deixa eu compartilhar, então, toda a minha tela. Opa. Não deu. Acho que é aqui. Pronto. Vocês vão ver toda a minha tela, tá? E aqui eu tenho o zip. E aí, nesse pacotinho que veio, ele vem os insumos, que são os materiais, e ele vem as composições. É aí que a gente vai querer. Mas eu tenho composições sintéticas, que são os resumos das composições, só o título e o valor financeiro. E eu tenho as composições analíticas, que são detalhadas. Eu tenho em Excel e eu tenho em PDF. Vou abrir Excel. Confirma para mim se está vindo toda a minha tela, pelo menos uma pessoa, coloca aí que está abrindo Excel, né? Porque eu fiz o compartilhamento, acredito que eu fiz o compartilhamento bem adequado, mas é importante que a gente veja para não estar falando. Chegando mensagem para ele. Ok, deixa eu habilitar aqui que eu... Pronto, estamos no Excel. Deixa eu ver que alguém falou e eu estou tentando abrir aqui e não estou vendo. Ok. Sim, ótimo. Então, ele vem assim através de um banco de dados. Então, eles vêm com informação de descrição da classe, a sigla, o conjunto do grupos, a sigla, vem um monte de coisinha. Eu só vou ocultar aqui para vocês trabalharem só com a parte que a gente vai dar uma olhadinha. Aí vem aqui, ó, o índice, ou melhor, o código que ele usa de composição, a descrição da composição e o coeficiente. Então, se você olhar, ó, esse daqui é tudo o mesmo serviço, tá? Porque vai mudar o serviço quando mudar o código, tá vendo aqui o mesmo código. Eu vou tentar chegar num serviço que seja, por exemplo, um serviço mais conhecido nosso, tá? Não que eu não seja os outros, mas vou botar um filtro aqui e vou dar uma pesquisada, por exemplo, chapisco, né? Pronto. Aí ele vai ter projetor, chapisco aplicado somente. Pronto. Então, se você olhar, esse nome é igual a esse. Porque como ele vem do banco de dados, ele vai fazendo essa configuração aqui. Então, vamos olhar esse serviço chapisco 87.1. Então, é toda essa parte aqui. O chapisco aplicado somente em estruturas em alvenaria interna, com desempenadeira dentada, argamassa industrializada, preparo manual, ok? É metro quadrado, então a unidade de serviço que eu estou fazendo, metro quadrado, ok? Aqui é o valor financeiro, tá? O custo total. E ele vem quebrando em composições. Ele vai ter uma argamassa industrializada colante, que ele vai ter um coeficiente de 0,0032 metros cúbicos para fazer um metro quadrado, lembra? E aqui um pedreiro, o pedreiro e o servente. O pedreiro, ele usa 0,14
1410, 0,141 horas para fazer 1 metro quadrado. O servente é 0,0141, certo? Para fazer o mesmo metro quadrado acompanhando o pedreiro. Então, se eu preciso de um pedreiro, certo? De 0,14 horas do pedreiro, do servente eu só preciso de um tempinho a menos. Então, um servente, para fazer chapisco, ele pode ajudar 10 pedreiros, entenderam? Então, tá aqui os coeficientes. Então, se o meu pedreiro demora 0,14 horas, se eu transformar isso em minutos, só para a gente entender bem, se ele usar esse tipo de argamassa, ele vai demorar 8,5 minutos para poder fazer o serviço. Então, ele é o definidor do meu índice de produtividade. Essa coluna aqui é o que a gente chama de índices. Se for material, índices de consumo. Se for mão de obra, índices de produtividade. Então, vai vir aqui o que ele chama de coeficiente, ok? Então, o coeficiente é a quantidade de horas que vai demorar para fazer 1 metro quadrado. Então, se a quantidade de horas que vai demorar para fazer 1 metro quadrado é o que a gente chama de RUP, razão da unidade produtiva, ou de produtividade. Ok? Porque eu posso trabalhar com produtividade a hora pela quantidade de serviço ou serviço por quantidade de hora, que não tem problema nenhum. Na tabela de referência do SINAP, você tem muitos serviços. Muitos. Chapisco, reboco, embolso. Tem muitos serviços. Eu tirei só o serviço que é 87,87,1, que é o chapisco, tá? Eu não olhei o outro de baixo é com preparo industrializado, certo? Então, aqui, rapidamente, para vocês entenderem um pouquinho sobre o SINAP, mas foi só um pouquinho, tá? Quem não colocou o nome para o certificado, coloca aí. Eu quero dizer para vocês o seguinte, a gente vai ter mais um curso no final de julho, desse formato de 2 horas, com conteúdo suficiente aí para vocês trabalharem, certo? Possivelmente vai ser a parte de cotação de preço, ou a parte de BDI, que o pessoal sempre me pede. Mas eu tenho uma novidade para vocês, certo? Que esses cursos são gratuitos, mas eu coloquei à disposição um curso mais completo, e aí depois vocês olham no Instagram, olham no Telegram, tá? Eu não gosto muito, eu não sou uma pessoa muito ideal para ficar fazendo propaganda de coisas pagas, mas eu vou fazer o seguinte, vou pedir a primeiro momento que vocês, quem puder, ligar a câmera para a gente bater um print, tá? Quem puder, eu vou até parar a gravação agora.